Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma live do Ponto Crítico. Boa noite, Joana Batistella. Boa noite, Carmen. Cipriano. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Carmen. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje mais uma live do Ponto Crítico. Desta vez nós vamos discutir o racismo com o Marcos Luca Valentim, Daniel, a Cida, muito obrigado, Nelson, Marcos Deiler, o Marco Lucas, Kevin, que é do grupo, jornalista, né, do Grupo Globo, editor de texto da TV Globo, Ana, tudo bem, Ana? Pepe Santos, haha, bom demais dele. Vamos esperar o Marcos Luca, Nelson, tudo bem, né, pessoal? Rafael, tudo bem, Rafael? Cida, Nídio, tudo bem? Manuel, tudo bem, Manuel? Boa noite. Buenas noches, Nídio. Hoje, então, nós vamos debater, vamos falar, né, sobre o racismo com o Marcos Luca Valentim, que já deve estar chegando por aqui já. Boa noite, todo mundo que está seguindo. Se vocês quiserem mandar perguntas, já podem mandar aí. O Marcos Luca, né? Trabalha como jornalista, como bem disse, né? Tem um currículo bem recheado aqui. É colunista do noticiapreta.com.br, um site que todo mundo tem que acessar, conhecer. Marcelo, vamos aguardar aqui o nosso convidado. Já deve estar chegando já. Para mais uma live do Ponto Crítico. É interessante a gente ir papeando aqui para poder dizer para vocês que se vocês tiverem também sugestões de pautas, né, de temas, vocês podem entrar em contato pelo direct e sugerir também, né, temas que a gente possa discutir, abordar. Professor Marcelo, a proposta do programa, né, da live, né, é exatamente trazer pontos de reflexão, né, como a gente tem feito até o momento. E a participação de todo mundo que está vendo, né, que está acompanhando o trabalho é fundamental, né? Eu tenho dito para algumas pessoas que sempre conversam, que mandam considerações sobre o programa, o quanto é importante que a gente assista e que a gente pense, reflita sobre o que está sendo discutido, né? Isso é de uma importância fundamental, exatamente para que a gente possa estabelecer essas pontes de diálogo, né? Hoje, por exemplo, sobre o racismo, um tema de suma, extrema importância para o nosso país, desde sempre, né? A todo momento.
Estamos esperando aqui, pessoal, aguardando. Ah, legal, Carmen. Boa sugestão. A Carmen sugerindo que a gente debater um pouco do mundo do trabalho em tempos de pandemia. É verdade, boa sugestão. Com certeza nós vamos fazer isso. Muita coisa a gente precisa. O Júnior, do Virei Jornalista. Muito obrigado. Andei pesquisando, né, lendo sobre o racismo e aí, Carmen, acho que é a Carmen, né, Carmen? Você tinha falado muito da Djamila Ribeiro, não foi isso? Na nossa live. Ela que é mestre em filosofia política pela Unifesp e autora do manual antirracista, não é? E está na lista da BBC de 100 mulheres mais influentes do mundo. Aniele, Poliane. Estamos aqui aguardando o nosso convidado de hoje. Olá. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando aí, né? Para que nós possamos falar um pouco sobre o professor Marcelo Mendonça. Ah, é verdade, a questão da saúde mental em tempos de pandemia também é um bom assunto. Nós fizemos uma, mas não era nesse projeto, a gente fez na página da InHouse, é, mas para cá também é muito interessante, né? Angela Davis, tem uma frase da Angela Davis excelente, né? É verdade. Não, professor, ainda não. Professor Marcelo, esse tema aqui no Ponto Crítico ainda não foi abordado. Foi pela Renata, mas foi na live da In-House, né? Não no projeto, né? Sarinha. Cida, é verdade, você me escreveu isso, né, Cida? Vou te responder ainda, viu, Cida? Continuar a nossa prosa, né? O racismo é um crime perfeito, segundo Kabengele Munanga, né? Leonardo, estamos aqui esperando o nosso convidado, o Marcos Luca Valentim, Joel, tudo bem? Verdade, aham. Boa sugestão chamar a Renata sim, para que a gente possa fazer aqui no projeto, no ponto crítico. Uma discussão, aquela foi muito boa. Muita propriedade tem a Renata. Leonardo, Sara. Para quem está chegando agora, hoje nós vamos falar sobre, como já divulgado, né? Nós vamos falar sobre racismo e o convite foi feito ao Marcos Luca Valentim, que é, né, hoje editor de texto da TV Globo, trabalha no núcleo de esporte do grupo, né? E aí, Silvério? Cida, muito obrigado. A gente tem se esforçado aqui, né, Cida? Temos que contribuir. É, estamos esperando aqui o Marcos Luca, que até agora não. Doutor Silvério Calaça. Muito obrigado, Silvério. Jefão, Paula. Estamos esperando nosso convidado para começar nossa entrevista, nosso bate-papo. Gabriel, grande Gabriel. Fê Andrade. Jefão.
Convidar o Jefão também para uma live aqui, para a gente trocar uma ideia ao vivo. Ó, aqui o Marcos Luca. Cadê? Vamos achar ele aqui. Aqui, muito bem. Tá chegando aqui o Marcos Luca, Valentim. Ei, boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem, Marcos? Tô bem, e você? Também tô muito bem. Queria te agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade de vir bater um papo conosco, né? Aqui no Ponto Crítico. O Ponto Crítico é aqui, ele está situado aqui em Goiás, em Catalão, não é? E a proposta do Ponto Crítico é trazer temas relevantes, assim como pessoas também, para que a gente possa estabelecer reflexões e, a partir daí, pontes de diálogo, né? Seja bem-vindo. Legal estar aqui, satisfação. Boa noite a todos e todas. Eu lembro de você falar comigo no WhatsApp, explicar mais ou menos do que se tratava. A gente conseguiu casar essa agenda aí, feliz de estar aqui. E vamos tocar esse assunto aí, vamos nessa. Vamos lá, vamos começar primeiro fazendo um pouco da sua apresentação, né? Pela pesquisa que eu fiz, eu apurei que você começou no jornalismo em 2006, estagiou no Portal do Voluntário, trabalhou na assessoria de imprensa do AfroReg, da Universidade Cândido de Menezes, do UFC também, não é? Já passou pelas redações do Jornal do Brasil, Rede TV, SBT, e hoje você está na Globo, na parte de esporte. E, sobretudo, né, nós vamos falar sobre racismo. Você faz parte também do grupo da liderança no grupo coletivo, né, dentro do Grupo Globo, é isso? Exatamente. Levantou meu currículo aí com precisão. Comecei a estagiar. Oi? Faltou um detalhe importante, que você é colunista do noticiapreta.com.br, uns textos muito bacanas, bacana que eu li lá. Legal, obrigado. Gabriel, meu parceiro, tá mandando aqui dizendo que eu tô com o cabelo solto, tava melhor, então vou soltar o cabelo. É porque fica caindo na minha cara. Bom, eu comecei estagiando em 2006, como você disse bem. Eu passei por assessoria de imprensa, né? Não é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas era o que tinha no momento. E passei por redações de grandes jornais, grandes veículos. Estagiei, como você disse, Jornal do Brasil, Rede TV, SBT, então jornais, televisões grandes, então aprendi muita coisa enquanto estagiário. Estagiário de jornalismo, a gente faz tudo, literalmente tudo na televisão, desde escrever texto, apurar uma notícia, até rodar o teleprompter, né, que é aquele aparelho onde o apresentador lê os textos. Então foi muito enriquecedor, eu cresci bastante nesse período. Me formei quando estava na Rede TV na época, e aí fui trabalhar na assessoria de imprensa da Faculdade Cândido Mendes, fiquei ali 6 meses, e depois comecei efetivamente a entrar no meio de jornal esportivo, que nunca foi uma seara que eu tive foco em seguir, uma área que eu queria seguir, o esportivo, apesar de ser um apaixonado pelo esporte desde sempre, mas aconteceu, me chamaram para trabalhar numa revista de luta chamada Tatame, maior veículo de luta do Brasil, trabalhei lá muito tempo como repórter, e aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar no Grupo Globo, no canal Combate, que é especificamente sobre lutas. E aí, a partir do trabalho que eu desenvolvi na revista, fui chamado para fazer parte dessa equipe, temporariamente, só por 6 meses, não tinha como me contratar na época. Eu encarei, fiquei 6 meses, falei, bom, vai que eu faço um bom trabalho, me chamam de novo, né? Vai que pinto uma vaga, enfim, deixo uma boa impressão. E foi o que aconteceu. Fiquei 6 meses, saí, e aí depois de um tempo rolou uma vaga para voltar, uma vaga para ser efetivado, e me chamaram no ato, e estou desde 2016 no Grupo Globo, faço 4 anos mês que vem, é onde eu sempre quis trabalhar, desde que eu botei na cabeça que eu queria ser jornalista. Eu falei para todo mundo que eu ia trabalhar aqui, falei para mim mesmo que estaria aqui. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, o que eu quero fazer, eu tenho muitas coisas para traçar, para atingir, mas eu cheguei aqui e fico feliz, mas eu quero fazer muito mais ainda, e eu, modéstia à parte, eu sei que eu posso fazer, porque eu tenho pessoas muito fortes do meu lado também. Ô Marcos, em que momento você decidiu pelo jornalismo, assim, resgatando um pouco lá da sua adolescência, né? Eu li que seu pai é professor, né? Você teve
influência dele nesse sentido? Em que momento você se interessou pela escrita, né? Como eu disse, você é colunista do Notícia Preta, e são textos muito bem estruturados, muito leves, né? Interessantes, assim, a questão, obviamente, né, da Notícia Preta, da questão do racismo, de todas essas coisas, né? Mas em que momento você se identificou com essa profissão, né? Olha, eu aprendi a ler e escrever em casa, antes do colégio até. Eu com 4, 5 anos já sabia ler e escrever assim, coisas mínimas. Com 5 anos já estava alfabetizado em casa, porque meu pai, né, professor em letras, na época ele não era ainda formado, né, ele não estava... ele foi se formar, ser mestre, doutor, muito tempo depois, já estava crescido já, quando ele concluiu os estudos dele de pós-graduação, e eu pude assistir, isso foi um grande orgulho para mim. Mas eu tinha em casa meu pai, que era já formando em letras, e minha mãe, que era formando em comunicação. Então, apesar dessa bolha ali, eu tinha acesso em casa. Então, me ensinaram a ler e escrever ali nessa época para que eu pudesse CA no colégio, que eu sempre tive desconto, né? Fui bolsista na escola, então eu queria que eu pagasse uma série a menos, que era o alfabetização. Não rolou, eu acabei tendo que fazer o CA, mas enfim, e eu desde sempre gostei de contar história, de escrever, de tudo. Eu sempre gostei de ler qualquer coisa, ler bula de remédio, sempre gostei de qualquer coisa de leitura. Então foi muito lógico para mim esse caminho do jornalismo. Eu nunca tive o objetivo de estar na frente da televisão, de ser um apresentador, um comentarista, alguma coisa do tipo, mas aconteceu. Eu gosto mais de escrever, pra ser sincero, eu gosto mais de escrever coisas, histórias e contar relatos de momentos e cenas de que para muitas pessoas passa batido, porque já está muito inerente à nossa humanidade, um pouco podre em certos momentos, que não se enxergue isso. Mas eu gosto de contar história, eu gosto de escrever. E desde a 8ª série, eu botei na cabeça que seria jornalista. Não que seria historiador, não seria escritor, seria jornalista. Então, até para agradar minha mãe também, que é formada em jornalismo, e minha segunda opção era letras, por causa do meu pai. Então, não tinha muito para onde eu correr, não. Eu sou historiador, né, de formação, inclusive de prática. Durante 20 anos lecionei, e professor de idiomas também, né? Não pude fazer letras, mas navego nessa linha também. Ô Marcos, e aí você tem se transformado, na verdade, numa referência no quesito racismo, não é? Fazer essa discussão, né? Minha primeira pergunta para você em relação a esse tema em que momento você percebeu que ser negro é um problema para a sociedade? De que forma você percebeu, né, ainda, digamos, portanto, desde criança, né, você percebeu que existia esse tema, né, que existia essa separação, esse tratamento? Como que foi isso na sua história? Eu costumo dizer, quando perguntam isso, que as experiências mais traumáticas que uma pessoa negra tem, um homem negro sendo mais puxando para o meu lado, são quando envolve polícia, porque a polícia é o reflexo de como o Estado vê a gente. É um instrumento da forma como o Estado age sobre corpos pretos. Mas quando criança, eu não tinha, obviamente, 1/10 da consciência que eu tenho hoje. Então muitas coisas aconteciam, eu sabia que tinha algo de estranho acontecendo, eu não sabia identificar o que era, eu não sabia o porquê acontecia, eu não sabia por que meninas da minha turma, naquelas brincadeiras de salada mista, né, de beijar entre si, início da adolescência ali, elas não queriam nunca me beijar, eu não entendia por que não me emprestavam alguns caneta, lápis, não podia ir à festa de alguns amigos, não entendia por que diziam que eu não tinha o cheiro ruim, não entendia por que falavam que meu cabelo era feio, eu não entendia várias coisas. Porque nessa escola, como eu disse, era uma escola particular, tinha pouquíssimos negros ali, e eu posso dizer que todos ali tinham uma espécie de bolsa de desconto, porque é uma escola particular na zona sul do Rio de Janeiro. Cara, minha mãe, meus pais até em dado momento conseguiram pagar uma parte, pagar boa parte da escola, mas eu sempre tive algum desconto. E todos que estavam ali também tinham. Então, de 500 alunos, eu acho que éramos nem 10, assim, no colégio. Então, a gente vive experiências atravessadas pelo racismo de várias formas. De autoestima, de você não gosta de quem você é, porque você cresce vendo branco representado em todos os lugares. Você liga a televisão, o mocinho da novela é branco, o galã do filme é branco, a mulher bonita é branca, o comercial de margarina na televisão, a família sorridente, a família toda branca. As propagandas outdoor, de cursinho, de faculdade, as pessoas que são aprovadas são brancas. Então você não quer estar nesse lugar.
de subalternidade, esse lugar de inexistência, esse lugar de invisibilidade. Você quer ser uma coisa que exista. Você quer ser uma pessoa que seja vista. Então, algumas vezes eu quis ser branco. Eu não cheguei a verbalizar isso, até para minha mãe eu falei uma vez, ela me lembrou isso quando eu era criança. Mas eu não queria estar nesse momento. Eu falava que, nesse espaço, eu falava que eu era moreno, que era o mais próximo que eu podia chegar de ser branco. Eu usava essa nomenclatura, eu sou moreno, eu não sou negro, porque eu não queria estar nesse espaço de novo, de não existir, de ser uma subclasse como a gente é visto. Então, são vários episódios que, quando você aflora para a consciência, é um precedente que se abre que não tem como voltar. Você começa a reparar em várias coisas e você entende do porquê que aquilo aconteceu. Então, quando eu digo que as gerações que estão por vir, filhos que possivelmente vou ter com a minha esposa, que vão ser negros, gerações agora de crianças que já têm acesso a muita informação que a gente na época não tinha, muito também pela internet, que é um grande veículo para aproximar esse mundo que é escamoteado pelos ensinos, eles vão ter outra forma de crescer. Vão crescer sabendo o valor que eles têm e uma história que o colégio nos empurra que é adversa à realidade. Uma história que bota sempre o negro como subalterno, não conta nossas histórias de vitória, não conta que na África tinham reis e rainhas, parece que eram só pessoas escravizadas, que eram subclasses, que eram subpessoas, sub-humanos. Então, eu digo que o racismo na infância, ele me atravessou, óbvio, mas eu não sabia identificar. E desde o momento que comecei a identificar, que foi no quartel, que eu comecei a ficar mais apurado para isso, né, quando eu estava no Exército, observando algumas coisas, eu passei a escrever sobre isso. Então foi ali que teve essa abertura. Eu acho que você vai falar sobre isso, inclusive. Na verdade, eu vou fazer só um gancho com a questão das crianças que você falou, exatamente para fazer uma pergunta para você em relação à sua família, né? Quer dizer, e qual a sua visão sobre os pais na formação de crianças e consequentemente, adultos antirracistas, né? Eu vi que tem um episódio que você narrou, que num aniversário seu, o seu pai, as pessoas gritavam depois de um discurso, né? O pai do Luke é o Mandela do Brasil, não é? Então, e aí você faz um relato muito bacana do seu pai, assim, numa sequência de fotos que você faz, muito bacana, assim, de admiração muito forte por ele. Aí logo depois eu li assim, meu pai era professor, aí eu disse, isso tem muita explicação da formação do cara, quer dizer, de como ele se apresenta, né? E a minha pergunta é essa, de que forma você, então, futuro pai, e sendo filho, de que forma você entende o papel dos pais nessa construção da criança e, consequentemente, do adulto antirracista? O meu pai, ele me guiou pelo exemplo de ser um homem negro. Ele nunca sentou e conversou comigo abertamente sobre isso, porque ele nunca viu necessidade. E eu acho que ele queria que eu entendesse muita coisa pela vivência mesmo. Eu lembro de muitas cenas de a gente pegar o carro dele, que ele tinha um carro para... Somos 4 irmãos. Ele pegava a gente para ir para casa da nossa avó, na época ainda viva, em Campo Grande, e ele ia catando os filhos para levar para lá, e era um homem preto com 4 crianças, adolescentes negros no carro. E sempre rolava uma blitz, a gente era parado. Né? A gente viu depois, 2 anos atrás, do Evaldo, que foi morto com 80 tiros, que é uma família preta passando pela cidade, poderia ter sido a gente. E eu sempre perguntava, meu pai saía do carro, olhava para trás assim, eu estava no carona, que eu era mais velho, sou o mais velho, ele não sai do carro, fica aqui com teus irmãos. E eu sempre vi ele indo lá, falar com os policiais tentando intimidá-lo de várias formas, meu pai lá intacto, frente a frente, olho a olho, e a gente meio no carro sem entender. E aí ele voltava, ele olhava para o carro, ver se a gente estava no carro e continuava. Ele voltava para o carro, pai, o que houve? O que eles queriam? Ele falava sempre isso, o de sempre, meu filho, o de sempre. E esse o de sempre eu fui entender com o tempo. Porque eu acho que ele queria, eu nunca falei isso com ele, mas eu acho que ele queria exatamente isso, fomentar que a gente buscasse o porquê que isso acontece. Então, se meu pai me guiou pelo exemplo de ser um homem negro, de ver a trajetória dele, de mais dificuldades do que eu tive, muito mais, e ser um doutor em letras, a minha mãe me guiou pela necessidade de me fazer enxergar. A minha mãe é branca, eu costumo dizer que é a pessoa branca que está mais próxima do que eu sei de dor negra. Porque ela nunca vai entender a dor de uma pessoa negra, não vai. Só que, ao contrário de mães de filhos brancos, ela teve que mergulhar em dores que outras mães não têm, que é criar filhos negros, botar no mundo 2... Ela botou 2, eu tenho mais outros 2 irmãos de outras mães, ela botou 2 filhos negros no mundo. Então ela teve que entender muita coisa para nos educar.
E é uma coisa que pessoas brancas têm dificuldade de entender, que é o tornar-se negro e permitir que eu seja negro. A minha mãe me permitiu ser negro. Eu ouço diversos relatos de pessoas que são fruto de relações interraciais, de que o núcleo branco da família queriam esconder a negritude da pessoa, queria que a pessoa alisasse o cabelo, raspasse o cabelo, ou que não se declarasse negra, ou fosse deixada de lado em várias situações. Eu conheço vários relatos. Minha mãe não. Quando eu deixei meu cabelo crescer, por volta de 14, 15 anos, que aí eu comecei aquele Black Power a armar, e eu ouvia várias piadas, e minha mãe me blindava das piadas, falava, me incentivava, deixa crescer, meu filho, vai fazer trança, me dava coisa para eu ler sobre cultura negra, mesmo sendo branca. Então eu tive muitos acessos nessa minha formação que me beneficiaram para ser quem eu sou hoje, porque apesar da bolha que tinha ao meu redor, eu tinha um núcleo muito forte, meu pai e minha mãe separados desde que eu tinha 4 anos de idade, mas sempre foram muito amigos, sempre foram abertos ao diálogo, e eu sempre fui amigo dos meus pais. Isso foi muito importante para mim. Ô Marcos, nesse episódio que você contou da abordagem policial do carro, né? Você também no seu Instagram, você coloca que você abria a porta bem devagarinho, porque preto fazendo um movimento brusco é ameaça, né? E aí exatamente quando ali você está comentando até sobre o episódio do assassinato, né? No Rio de Janeiro, do pai, da família, né? Como é que é exatamente isso, assim, né? Quer dizer, eu me lembro também de um vídeo seu em que você diz que não é uma questão de dia, né? Que é uma questão de ser, né? Quer dizer, esses ataques todos e essas suspeitas todas, elas não são que um dia você acorda e você as tem e você as sente. Na verdade, você as carrega pela vida, né? Exatamente isso. Antes de eu falar, deixa eu só pedir perdão ao Gabriel aqui, que eu não aguento mais, o cabelo tá me coçando, vou prender o cabelo, tá? Eu costumo dizer que, assim, a gente não escolhe onde vai ser negro. A gente é. Então, se eu tô no trabalho, eu sou negro. Se eu tô na rua, eu sou negro. Se eu tô em casa, eu sou negro. E é assim em todo lugar. Por isso que a gente fala, não só eu, obviamente, até pessoas muito antes de mim, e pessoas aqui também negras falam, que a raça vem antes de tudo, porque vem antes do social também. A pessoa que é favelada, mas ela é branca, ela consegue botar um terno, chegar numa entrevista de emprego, ela é só uma pessoa branca ali. Se tem uma pessoa preta, mesmo se ser favelada, ela chega num ambiente de trabalho e com um terno, ela não consegue esconder que ela é preta. A pessoa que é pobre consegue esconder. A pessoa que é da favela, da comunidade, da periferia, consegue esconder. A gente não consegue esconder a pele. Então o buraco da raça é outro. É isso de ter que ser preto em todos os lugares, de ser... É o que eu falei, é um caminho sem volta, porque você entende como você pertence àquele espaço e como as pessoas te enxergam naquele espaço. É impossível, a gente tem no Brasil pessoas falando pretas que nunca sofreram racismo, é impossível, porque a ideia falsa, não só da democracia racial, mas a falsa ideia que racismo é só o caso extremo, que racismo é só ser xingado, que racismo é só ser espancado, racismo é só levar um cuspe na cara, e não é. O racismo ele é exatamente velado e estrutural, que se apega nas pequenas estruturas, em órgãos, para a gente continuar aqui existindo, que a gente não enxerga ele. Então ele é exatamente nisso. Andar na rua, você vê a pessoa atravessando de calçada, você andar num shopping, o segurança te seguir, você entrar no restaurante, pessoas olharem para ver se você vai assaltar ou se você vai ter dinheiro para consumir naquele lugar. Se você vai estar ali para pedir dinheiro, para pedir comida, ou se você tem dinheiro para bancar aquilo ali. É você ocupar espaços e sentir pertencente àquele espaço, por mais que os olhares tendam a te jogar para baixo e te fazerem se sentir menor. Então, você é preto em todos os lugares. E é claro que os lugares, o tratamento que vai ser dado é diferente. Até pessoas extremamente famosas, de visibilidade, sofrem racismo de outras formas. Porque se o racismo fosse sumir, ele já teria sumido. São 132 anos de abolição da escravidão, oficialmente. Só que ele se camufla para continuar existindo, porque existe uma mazela muito grande aqui, que muitas pessoas ainda existem, que o racismo ainda nega que o racismo existe. Esse é o ponto principal para começar a combater. Então, quando fala assim, comparativo daqui, Estados Unidos, não existe comparativo pelos processos pós-abolição aqui e lá, pela conquista dos direitos civis, como foram, e principalmente porque lá todas as pessoas sabem que o racismo é uma realidade. Então, a gente existir nesse espaço aqui, seja onde for, ser negro consciente, é um manifesto por si só. A Djamila Ribeiro, né, a mestre em filosofia, ela chama isso esse racismo à brasileira
de uma tendência de olhar para fora e não enxergar o que acontece aqui no Brasil, né? E você também, nos seus vídeos, você o tempo todo tá falando exatamente sobre isso, né? Nessa questão, tem uma participação sua na bancada do Sport TV, né? Em que você faz uma referência ao sistema que faz com que os negros se sabotem a si mesmos, né? Também a Djamila Ribeiro afirma que os negros, às vezes, são privados da própria história de resistência, né? Por exemplo, aquilo que você falou no começo, né? Negros foram escravizados e ponto. Quilombos, quilombolas, ou seja, né? Nisso você concorda com ela também? Concordo totalmente. Eu seria completamente leviano de discordar de Djamila nesse aspecto. Djamila é uma das grandes vozes contemporâneas, né? Que faz coro também a muitas pessoas que vieram antes dela. Eu concordo porque esse sistema, ele tem duas coisas que são muito graves. Ele não só nos sabota, que é de nos privar veladamente de acessos, nos privar. Ninguém vai falar, até falam às vezes, mas ninguém verbaliza. Você não pode estar aqui, você não pertence a esse trabalho, você não pode habitar esse local, você não pode morar nesse bairro. Mas os olhares dizem, e o sistema opera nas miudezas para impedir que a gente tenha acesso aos acessos. Então ele nos sabota e faz com que a gente se auto-sabote, que a gente duvide da nossa própria capacidade, que a gente comece a pensar, realmente, eu não pertenço a esse lugar, porque não tem ninguém parecido comigo aqui. Se eu chego num lugar, entro num restaurante, isso é um caminho sem volta também, você observa ao seu redor quantas pessoas negras tem ali, e mais, o que as pessoas negras que estão ali estão fazendo? Elas estão consumindo ou estão servindo? Você entra no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, onde quer que seja, você conta quantas pessoas pretas estão ali, fazendo o quê? O que não tem, por quê? A autossabotagem, ela é uma coisa que te corrói, que é uma mutilação de alma, porque você passa a duvidar da sua capacidade, você passa a duvidar da sua qualidade de pertencer àquele espaço, por direito, não só por intelectualidade que você tem, mas por direito de estar ali. Eu já vi, eu já fui, eu conheço pessoas que chegam numa entrevista de emprego, e eu fui também, que eu sou o único negro na entrevista, eu estou vendo várias pessoas brancas ali, dinâmica de grupo, e eu sei que não vão me chamar, e não chamaram. Porque, por mais que eu me esforce, a gente cresce com essa máxima de tem que ser 2 vezes melhor, e é uma coisa perversa a gente crescer com isso, e essa obrigatoriedade de ser 2 vezes melhor sempre, de não poder errar, sabe? A gente cresce com isso. Apesar da qualificação ser muito alta, os acessos têm que ser abertos. E não é facilitar porque é negro, não. É facilitar porque são pessoas qualificadas também. Pega um currículo de uma pessoa branca e o currículo de uma pessoa negra, se é o mesmo currículo, por que empregar a branca e não a negra? É esse o questionamento. Não é cota por ser preto, é cota por ser bom. Só que as pessoas pretas boas são invisibilizadas por um sistema que quer sempre fomentar o racismo e dizer que ele não existe. Então, como a Djamila fala isso, é por isso também a sabotagem, ela existe, mas a autossabotagem é cruel, porque se você não se candidata àquela vaga, ou não acessa certos espaços, a estrutura vai falar para você assim, ué, mas por que você desistiu? Eu não falei para você desistir, mas ela deu a entender que você não é capaz. E aí você se coloca no lugar de culpa ainda por cima, de não ter nem tentado, só que você sabe que a tentativa pode causar frustração. Então você fica num ciclo muito cruel de cobrança, não cobrança, eu posso, eu não posso, e no final das contas você se debate e acaba muitas vezes morrendo numa areia movediça. A própria Djamila também argumenta da importância de se ler autores negros, de se conhecer a perspectiva do negro através da sua produção intelectual também, né? A gente tem, no caso dos Estados Unidos, que a gente estava falando, também nos seus vídeos você compara muito a questão, né, dos Estados Unidos, até por conta dos últimos acontecimentos e da questão aqui no Brasil, mas lá a gente tem um livro, né, o The Miseducation of the Negro, né, a deseducação do negro, do Carter Woodson, de 1933, né? Nesse livro ele diz, aliás, o Dodô Azevedo, perdão, que eu estou misturando, que é um colunista da Folha de São Paulo, né? Ele diz sobre esse livro, que nós, negros brasileiros, somos todos educados longe da nossa própria cultura e tradição e ligados às franjas da cultura do povo branco. Eu completo, né? Você conhece a história dos seus antepassados? Você acha que é importante essa conexão, por exemplo,
histórica para fortalecimento da identidade? Com certeza. É até um termo que é muito usado, que chama-se epistemicídio, que é o assassinato da cultura, de toda e qualquer cultura que não é baseada no Ocidente, que não é baseada no Ocidente, eu digo aqui, eurocentrada. Então isso acontece nas escolas. Existe lei, inclusive, que obriga o ensino de cultura afro na escola, mas não são cumpridas essas leis. O problema é esse, porque se você não sabe de onde você veio, se você não sabe do que você é capaz, do que seu povo fez, você de novo cai nesse não lugar de não saber o que você pode fazer. E aí você está vulnerável, suscetível, para que um poder imponha na sua cabeça, imponha sobre você e fale, você só pode fazer isso, você só pode ser isso, você só serve para isso. Porque você não sabe que na África tiveram reis e rainhas, e muitos foram trazidos princesas para cá, e reis para serem escravos, pessoas escravizadas, mesmo tendo reinos na África. A gente no colégio, eu sei tudo de Europa. Eu sei dos tratados, sei das revoluções, sei de Bastilha, sei de tudo. Tudo. E é ótimo saber disso. Todo conhecimento agrega, todo conhecimento é bom. Só que eu não sei nada do meu povo. Não só foram trazidos para cá, num sistema completamente absurdo, como foram muitos trocados de nome. Então, para remontar a genealogia, é dificílimo, praticamente impossível, para saber de onde você veio, em qual estado aportou o seu antepassado, e você não conhece o que foi feito. Aí, de novo, você é levado a louvar símbolos brancos, símbolos que te oprimiam, que por exemplo, estava em evidência há pouco tempo, em maio, a princesa Isabel, porque falam que ela foi a salvadora, porque não há conhecimento da história, não há conhecimento de que ocorreram diversos levantes, diversas revoltas e revoluções de escravizados, de pessoas inteligentíssimas, de heróis e heroínas negros e negras, que derramaram muito sangue para a gente pisar aqui hoje e poder falar abertamente sobre isso. E essa história não é contada. Se a história não é contada, uma frase de Marcus Garvey, que é também influenciador do panafricanismo, que ele fala: um povo sem conhecimento da sua história é uma árvore sem raízes. E é exatamente isso. A importância de você resgatar essa história não é apagar e nem esquecer a história que é europeia, porque ela vai continuar sendo ensinada. É entender a nossa história, é entender o porquê a gente está aqui, porque esse contexto, a gente vive num contexto completamente surreal hoje, que em 2020 a gente tem que explicar para algumas pessoas que o racismo existe, é entender o porquê a gente veio parar aqui, como que isso aconteceu, como é que pode. A gente não pode negligenciar os signos, os símbolos, tudo tem um significado. Não é, a gente está aqui porque é assim, não é. Há um contexto. E se a gente não enxergar um contexto, nada nos diferencia desse sistema que é cruel. Nos Estados Unidos, essa diferença que a gente fala, não só dos direitos civis, das marchas, o debate lá é antigo e recente ao mesmo tempo, recente que eu digo na memória, porque as conquistas lá foram pouco tempo atrás. Então, pessoas de 60 anos hoje em dia, 70, foram contemporâneos de Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks. Então, viram aquilo ali. Eles não vão negar que isso existe. Pessoas brancas e negras viam aquilo acontecendo. Então, pessoas hoje são fruto desse movimento. E o debate é escancarado. Escancarado. Aqui não. Aqui houve um processo de embranquecimento da história que nos faz não ter acesso a isso. E eu acho que, de novo, essa geração que está vindo vai ter os acessos, porque tem a internet. Por mais que a escola não ensine, tem a internet. E vai ter pais, parentes, como eu e muitos outros, que vão desde cedo botar na cabeça da criança. Olha aqui, ó, Dandara, Zumbi, Luiz Amaim, sabe o que foi a escravização? São um povo que foi escravizado, não é um povo escravo. Isso é uma mentalidade que opera no teu inconsciente, que bota sempre nesse lugar de subalternidade. A lei que você se referia é a Lei 10.639, de 2003, exatamente. A LDB, que incluía nas bases, né, da educação, né, a obrigação do estudo de história africana e afro-brasileira. Mas, né, a minha pergunta para você você acha que as instituições são racistas? Assim como, por vezes, outras leis, né? A gente tem aqui um seguidor, o Rafael, né, que inclusive levantava a história sobre a época do salário, né, leis para a criação de empresas, por exemplo, né? Então, ou seja, mesmo existindo uma lei como a de 2003, a gente não vê a aplicabilidade dela nas escolas de fato. Você acha que instituições, assim como outras leis, são também racistas? O Brasil todo é racista. Não só as empresas, as instituições, tudo.
em maior ou menor escala. É exatamente isso, é entender o porquê o racismo está aqui. Como eu falei, entender que não é só o extremo, não é só a agressão física que é racismo, uma negação de trabalho também é. Então, as instituições são racistas, e para isso, como fazer isso? Como fomentar a diversidade, colocar pessoas negras nesses lugares? Cota. E a cota, vou fazer um pequeno resumo histórico, para que as pessoas entendam não só a cota como a gente conhece, a cota que é muitas vezes estigmatizada, mas ações afirmativas. A gente não pode cobrar, por exemplo, a minha geração, eu sou a quarta geração de pessoas negras que nasceu livre. A quarta geração de pessoas que nasceu livre. A primeira geração, quando foi liberta, com a Lei Áurea, houve uma lei que chamava Lei dos Vadios e Capoeiras, que as pessoas que foram alforriadas estavam livres, elas não tinham para onde ir, óbvio, que só libertaram, não deram nenhum subsídio para que as pessoas existissem, elas ficavam na rua, não tinham para onde ir. Então veio uma lei, criada por brancos, óbvio, para prender pessoas chamadas de vadio, que estavam na rua jogando capoeira. Então prendeu as pessoas. E de lá para cá o reflexo do sistema carcerário é o mesmo. Você vê, a população carcerária hoje é majoritariamente negra, esmagadoramente. Então a primeira geração foi presa ou morreu. A segunda geração nasce órfã ou de pais que estão presos. A terceira geração já começa desestruturada. E eu cheguei na quarta. Como é que você pode cobrar que a quarta geração esteja no mesmo nível de igualdade de pessoas que nunca foram privadas de nada? Pelo contrário, sempre tiveram acesso a tudo. A gente teve uma lei que perdurou 20 anos, vai acabar em 85, a Lei do Boi. A Lei do Boi, que era para pessoas, filhos de fazendeiros, aí tem um contexto de reforma agrária por trás disso, para filhos de fazendeiros poderem ter acesso à faculdade. Gente, quem tem fazenda no Brasil? Não é negro, é branco. Pessoas brancas que são ricas, têm fazenda no Brasil. Você acha que tinha necessidade? Essa é o primeiro registro de cota no Brasil, chama Lei do Boi, que é para filhos de fazendeiros terem acesso à faculdade. E essa lei, obviamente, é a primeira que deu errado que eu digo que era o propósito completamente distorcido, que não tinha necessidade da pessoa dessa ter acesso à faculdade. E aí você chega agora, que fala de cota em universidade, as pessoas acham que não tem por que ter cota. Acham que isso é priorizar, isso é privilégio. É falar que, mas tirou minha vaga. Então, a ação afirmativa tem em vários países, não só aqui, você pode citar vários países onde, Canadá, os Estados Unidos não tem cota, mas tem ações afirmativas. Você tem na Índia, para os Dalits, que é o primeiro registro de cota no mundo, inclusive Gandhi foi um dos líderes disso. Enfim, Nova Zelândia, vários. Aqui, as empresas precisam ter cotas, precisam ter ações afirmativas, não só para colocar a pessoa negra ali, para dizer que ela é diversa, que a empresa tem diversidade, mas para permitir que essa pessoa ascenda. Porque se você pega a pirâmide, tem um estudo de 2018 que fala sobre isso, a pirâmide de trabalho, aqui em cima é diretoria e presidência, e aqui embaixo vai largando até trainee, estagiários e mão de obra mais barata. Aqui em cima, somos 54% da população brasileira. 5% só das grandes empresas é chefiada por pessoas negras. 5%. E quando parte para o gênero, a mulher, apenas 1% de mulheres negras estão à frente de empresas brasileiras. E você vai largando, e na base da pirâmide, a maioria é negra. Então a pessoa até consegue entrar às vezes na empresa, mas ela não passa desse ponto. Ela vê pessoas sendo promovidas, pessoas entrando em cargos mais altos que os dela, porque são brancas. E ela está ali embaixo. Então, são estudos. E não levar em consideração tudo isso que a gente está debatendo aqui, é fechar os olhos para uma realidade muito óbvia. É confortável não querer enxergar, porque é mexer, é ter que futucar uma coisa muito, muito, muito dura. Muito dura, mas necessária. Então, é necessário ter ações afirmativas, sim, em empresas, em instituições, para que essas pessoas negras, elas entrem. Tem muita gente qualificada aí no mercado, só que não estão empregadas. É preciso que tenha os acessos, que esses muros sejam derrubados, para que as pessoas entrem. Que eu falei isso uma vez no ar, e eu até achei que fosse ser mal interpretado, que a gente só pode hackear o sistema se estiver dentro dele. Não adianta, não tem outro jeito nesse momento. A tal da naturalização do lugar de privilégio, né? Como se ele tivesse providencialmente, né, ali fixado e não à custa da opressão mesmo de outros grupos, né?
Parece que é bem isso que a gente tem no Brasil, né? O tempo vai passando muito rápido, né? A gente tem aqui, eu gostaria de abordar muitas outras coisas, mas então vamos recentralizar aqui. Essa sua fala, por exemplo, ela me remete ao Em Pauta, que aconteceu na Globo News, em que estiveram mulheres negras com o Heraldo Pereira. E aí muitas falas, elas são exatamente, para quem não assistiu, eu recomendo o programa, são exatamente o que você está colocando. A Zileide Silva, a Maju Coutinho, elas colocaram muito bem, inclusive nesse processo de seleção para as empresas, que as exigências são muito mais altas do que a população negra pode apresentar em relação, obviamente, a uma questão que não é só racial, que é social, né? E aí entra a questão da discussão da meritocracia, né? Eu gostaria de te dizer, na minha preparação, eu trouxe muito isso na minha cabeça, né? Eu trabalho com escolas particulares, né? E eu me lembro de um aluno, talvez se ele estiver assistindo ele vai até saber, né? Eu me lembro de um aluno que uma vez na discussão era de língua estrangeira, mas na discussão nós falávamos sobre uma questão racial. E aí ele disse que negro não estava ali com ele porque eles não queriam estar, né? Essa foi a fala dele. Não, eles não estão aqui porque não queriam estar. Esse estar aqui é estar numa escola que é paga, né? Porque não se vê, né? Então, assim, eu dei aula, por exemplo, em escolas particulares em que tinha um negro pelo ensino médio inteiro, por exemplo, né? Como é que você vê essa discussão da meritocracia no Brasil, né? A meritocracia questão racial, obviamente, né? Sim, a meritocracia não existe. Ela não pode existir. A meritocracia só pode existir numa sociedade em que todos partem do mesmo ponto de igualdade, em que todos saem da largada igual. Não adianta você falar de meritocracia num país onde eu acabei de falar, somos a quarta geração de pessoas livres, somos a maioria de pessoas pobres, somos a maioria das pessoas encarceradas, somos a maioria das pessoas desempregadas, somos a maioria das pessoas que recebem menos salário. Deixa eu só acrescentar um dado. Desculpa, deixa eu só acrescentar um dado, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil, né? Cada 23 minutos, nós já estamos em 47 minutos, né? Já foram 2 mortos nesse tempo aqui. Uhum. Então, baseado em todos esses dados, não é possível não levar em consideração isso para acabar com a meritocracia. A meritocracia, o que acontece? Ela existe aqui no Brasil, as pessoas querem fazer acreditar que a meritocracia existe, porque a meritocracia, elas entendem que a gente só vive um problema social. Acho que o Brasil, o problema é pobreza. Porque se eu virar aqui e falar, qualquer um falar, vamos combater a pobreza, vamos combater a miséria, ninguém vai negar que a miséria existe no Brasil. Ninguém vai negar que existe pobreza no Brasil. Todos vão se juntar, somar força para acabar com a pobreza. Ok. Só que se fala em racismo, tem gente que fala que não existe racismo. Esse é o ponto. Então, a meritocracia você, por exemplo, eu cheguei aqui na Globo. Quantos jornalistas pretos e pretas querem chegar aqui também e não vão chegar? Então você chegar uma pessoa, você ter uma Maju, uma Zileide, um advogado preto famoso, um ator negro em evidência, uma atriz negra em evidência, isso não é representatividade. Isso representa a falsa meritocracia. Que você pensa assim, a Maju chegou lá, então é só o querer que eu chego. Então é só estudar que eu chego. E não é. A Maju é uma exceção. A Maju é uma exceção. E o sistema é tão perverso que ele quer provar a meritocracia usando a exceção e quer fazer da exceção a regra. Lá a Maju lá, ó. É só você querer que você consegue. Não é assim. Porque nem todos saem no mesmo lugar. Nem todos partem da linha de chegada, da linha de largada, do mesmo ponto. Tem pessoas que só têm que se preocupar em estudar. E a maioria dessas pessoas é branca. Só estão os caras estudando. Enquanto isso, tem um moleque de 15 anos que está na correria danada, que em casa está o pai batendo na mãe, porque o pai é alcoólatra, tem que trabalhar para sustentar a casa e estudar de madrugada para 6 da manhã e fazer uma prova. Como é que isso é igualdade? Como é que o cara... Isso não existe. Então a meritocracia, em vários aspectos, ela não existe no Brasil. E a gente não pode cair nessa lenda, porque senão a gente, de novo, acha que vivemos só um problema social e não racial. Eu tenho lidado com muita gente que tem exatamente esse pensamento, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo do negacionismo de tudo, do bom senso da ciência,
em que pega um caso e aí aquele caso é como se ele valesse para toda uma população, né? Quer dizer, existe um risco muito grande nisso, né? A gente, como eu disse, né, eu gostaria de tratar muitas outras coisas, mas a live ela cai com 1 hora, né? Eu gostaria de passar um pouco pelo seu campo de atuação, né? Que é o esporte, né? Você também na redação Sport TV, você falou um pouco sobre os posicionamentos de atletas brasileiros e americanos diante do debate racial. Queria que você fizesse uma consideração sobre isso e também sobre um episódio do Felipe Neto, que ele cobrou o Neymar um posicionamento, né? Depois ele publicou que ele recebeu uma orientação do movimento negro para que ele não o fizesse, né? Que não deveria partir de um homem branco cobrar o posicionamento de um atleta como, por exemplo, o Neymar, né? Como que também se dá, portanto, o racismo e os posicionamentos nesse campo esportivo? Eu vou até começar pelo caso do Felipe Neto, porque quem falou com ele foi um amigo meu, que foi falar com ele, para ele não fazer isso, e ele escutou. Porque é perverso uma pessoa branca cobrar uma pessoa negra que ela se posicione, sendo que o sistema branco sempre nos colocou no lugar de não ter acesso a informações e nos privou de ter subsídio para nos posicionar. Então, antes de tudo, é covarde e perverso fazer essa cobrança. Os jogadores brasileiros, agora entrando nesse comparativo com os jogadores negros lá de fora, aí é isso que eu falei. O debate aqui não é profundo, é errado, é injusto cobrar que os jogadores daqui tenham a mesma posição, porque são várias coisas. Primeiro, o sistema de educação é deficiente, é deficitário, e quem se prejudica mais são pessoas negras. Então, como eu falei do colégio, já cresce tendo uma visão pincelada da realidade, uma noção embranquecida da realidade, e você chega no início de carreira, você muitas das vezes do jogador de futebol, você é a esperança daquela família para vingar. Você é a bala de prata da família. Você vai ser o cara que vai sustentar a família. Então você não pode errar naquele início. E você tem medo de se posicionar, de perder patrocínio. Eu já ouvi de atletas isso. Perder patrocínio, sair como mimizento da história, achar que está surfando uma onda. Agora boa eu falar de racismo. Vou falar de racismo também para ganhar marketing. Então são várias nuances. Porque, de novo, é confortável para o sistema, para um órgão racista, que as pessoas negras de expoentes têm a visão aqui só, que não enxergue o todo, porque ela vira uma força da natureza. Você pega um LeBron James, um Lewis Hamilton, expoentes negros de esporte que falam sobre isso abertamente, eles são imparáveis, porque não vai perder patrocínio agora nessa carreira, eles sabem muito bem o que estão dizendo. Mas em contrapartida tem um atleta negro, por exemplo, nos Estados Unidos, futebol americano, Colin Kaepernick, um grande jogador, que está há 4 anos sem emprego porque se posicionou ajoelhando, primeiro a se ajoelhar e fazer o gesto de Panteras Negras em 2016. Ele está até hoje sem emprego. A questão aqui no Brasil é que, de novo, é isso. O debate racial não existe. Então, a gente não pode cobrar porque o atleta tem medo de se posicionar. Primeiro, vai que ele se posiciona errado e é cancelado. falou besteira. Porque é muito confortável você se posicionar quando todo mundo sabe que você está defendendo uma bandeira que existe. Não é confortável, óbvio. Você tem um respaldo social. Você está levantando a bandeira que todos sabem que é necessário levantar aquilo. Mas aqui tem gente que acha que não é necessário. Então é muito perverso que cobra de pessoas negras. Eu já cobrei assim em mim. Gostaria que o Pelé tivesse a posição mais forte, Michael Jordan, Neymar. Eu já tive isso. Mas eu não faço mais isso, essa cobrança, porque é uma espetacularização de um sistema que calou essas pessoas. E elas precisam entender, precisam ter liberdade e acesso para entender a precisão, a necessidade delas terem essa voz. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento elucidativo e educador, construtivo, para que as pessoas se sintam confortáveis para falar sobre, porque é uma onda muito grande falando sobre isso. Então, elas precisam desse apoio, das pessoas que estão ao redor delas saibam que existe o racismo, para que elas possam ter o respaldo de falar isso com liberdade. Brilhante. É por isso que a gente precisa incentivar o estudo, o conhecimento, né? Aqui eu tenho algumas perguntas que eu recebi, né, com antecedência. A Ana Luísa, que é enfermeira, inclusive já participou do projeto, ela pergunta como a discriminação racial afeta de diferentes maneiras homens e mulheres, na sua concepção. Para falar bem sucintamente, imagino que tem outras perguntas aí, o tempo está acabando. Eu tenho. A mulher, assim, em relação à mulher branca e homem branco, a mulher está abaixo, porque ela sofre do machismo. Primeiro ponto é esse. Então a mulher negra, além de ela sofrer por ser negra, ela é atravessada por essa interseccionalidade
de ser mulher e preta. Então, o homem, mal ou bem, ainda habitamos um espaço de vantagem para a mulher negra, porque ainda somos forjados numa sociedade patriarcal e machista. Então, a gente ainda tem alguma vantagem sobre a mulher negra. Essa é a diferença. Elas estão abaixo da gente ainda na escala, na pirâmide de acessos sociais. Eu tenho algumas questões para colocar. Eu vou pedir desculpas para as pessoas que enviaram perguntas, porque o papo foi extremamente fluido, né? Muito bom, né? Mas eu vou colocar umas outras questões, até porque a gente está caminhando para o final já, né? Nessa pesquisa, para poder bater esse papo com você, eu vi que em abril você postou que está escrevendo um livro, né? Como é que está esse projeto do livro e sobre o que é o livro? Eu não vou dar muito spoiler, mas o livro é uma reunião de contos e crônicas que eu escrevo desde que comecei a escrever com recorte racial, de cenas cotidianas, desde os 19 anos. Então, eu sempre escrevi no Facebook, eu escrevo e guardo para mim muitos textos que eu nunca publiquei, e tem textos novos que eu no Instagram também não botei. Então, são contos e crônicas, algumas mais leves, outras mais pesadas, mas todas têm um recorte racial. Em algum momento. São cenas cotidianas que as pessoas não entendem onde está o racismo. Tem uma frase também no seu Instagram, abre aspas, a vida da gente é cheia de símbolos, de significados. Não entendê-los é deixar um grande ato entre o nascimento e a morte. Você escreveu isso narrando um episódio sobre o sofá, né? Da sua mãe, não é verdade? Né? Aqui tem uma frase com muito símbolo, né, com muita simbologia, na verdade, até é condizente com o que você falou num dado momento da live, que é o entendimento desses símbolos, desses significados, né? Só para completar, né, também no seu Instagram, você colocou que é chamado de arredio, né? E aí você também cita James Baldwin, que diz ser negro relativamente consciente na América é estar com raiva quase todo o tempo, não é? Como que você lida com essa questão da taxação, não é? Quer dizer, às vezes de um determinado posicionamento ser interpretado como arrogância, presunção e assim por diante, né? São estereótipos que pessoas negras sofrem, são encaixadas em certas caixas que a sociedade só quer enxergar as pessoas, de novo, na subalternidade. A minha esposa e várias mulheres amigas minhas negras falam isso. A negra sempre é escandalosa, quando ela tem um pouco mais de consciência e se posiciona, ela é raivosa, ela é barraqueira, e o homem negro também, ele é violento, ele é agressivo. Esse estereótipo de que quando a gente se posiciona, é cruel que a gente exigir que a gente responda pacificamente um sistema que é sempre agressivo com a gente, que é sempre violento com a gente. Então, essa frase do Baldwin é perfeita por isso. Quando você se torna um pouco mais consciente, você enxerga o que está acontecendo, a violência que é, não tem como você ficar pacífico. E a gente tenta ser pacífico justamente para não passar essa imagem de raivoso, de selvagem, de animalização que nos é feita, mas é uma seara muito perigosa, porque a gente tem que, às vezes, se condicionar a não ser essa pessoa, e a gente implode. A gente não pode explodir, mas a gente implode. E a cobrança, ela é tão cruel que a maioria esmagadora de pessoas que se suicidam no Brasil são negras. Então isso não é à toa. É mais um negócio que eu falo. Os símbolos, esse ato, a gente tem que compreender. Por que pessoas negras suicidam em larga escala, muito mais que brancas? A cobrança mental é muito cruel em todos os aspectos. Marcos, você também cita numa participação na Sport TV 2 documentários, né? A 13ª Emenda e Olhos que Condenam, vocês falam sobre eles, né? Você poderia, portanto, né, a gente está agora sim finalizando, falar um pouco de leituras e de filmes, documentários que te marcaram e que contribuíram para essa sua retórica de hoje, para esse seu posicionamento de hoje, para que as pessoas que estejam nos vendo talvez possam também ter essa possibilidade, essa curiosidade de acessar e de conhecer? Para não cometer uma injustiça com filmes e livros que eu possa esquecer, eu vou falar de uma forma geral. A gente tem que se perguntar, nós, pessoas brancas e pretas, se perguntar quantos livros de pessoas pretas, autores e autoras negras eu li na vida, quantos filmes de pessoas pretas eu vi na minha vida, quantas peças de teatro de pessoas pretas eu vi na minha vida, quantas pessoas pretas, influenciadores que falam sobre isso eu sigo, porque as informações estão aí. Existe hoje, é muito mais fácil
você ter acesso a isso. Você pode buscar essa informação. Então, você pode começar a ler por várias pessoas. Vou citar aqui vários brasileiros, inclusive, que são mais fiéis à nossa realidade. Você tem aí Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, a própria Djamila, você tem Maria Carolina de Jesus, Machado de Assis, que foi clareado durante todo esse momento, e ele é negro, enfim, tem vários, tá? Procurem, porque tá muito fácil ter acesso hoje em dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, agradeço imensamente, é um marco para nós muito importante. Parabéns. Obrigado a todos e todas, se precisar de outra live aí, eu estou à disposição. Eu acho que a gente deveria fazer, porque tem assunto demais.